Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Julie Panceira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Café e Corrida com a Julie. Hoje com a Julie e com a Nath, minha amiga da Olá. corrida, que inclusive vocês já conhecem aqui, e também do mercado na área de marketing. Por que que a Natália está aqui? Para contribuir na nossa conversa, porque os nossos convidados hoje, eles são da corrida, mas eles são do marketing esportivos de uma das maiores agências de marketing esportivos do Brasil, a Milk, e eles já estão nesse mercado há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, Ju. O Cado já está aqui, está um pouquinho atrasado, mas já ele entra, e a gente vai conversando aqui. Bem-vinda, Ju. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. Adorei a apresentação da Milk. Prazer te conhecer ao vivo, Julie. A Nath eu já conhecia de outros tempos. Bastante. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você. Ju, a gente aqui eu tenho o hábito de convidar só gente que corre. Então, eu convidei um cirurgião cardíaco para falar do pessoal que estava morrendo nas maratonas. Mas ele corre. Eu convidei o fisioterapeuta, mas ele corre. A fisiopélvica, mas ela corre. Então, assim, eu só convido quem corre para entender do nosso... para viver a situação. E não é diferente. A Ju corre. Apesar de trabalhar com corrida, ela também tem a corrida como o seu hobby. E, Ju, conta pra gente quando que isso entrou na sua vida. Foi o trabalho que te levou a correr? Você trabalhava com corrida e te levou a correr? Ou foi a corrida que te levou a trabalhar com corrida, com esportes? Foi a corrida que me levou a trabalhar na Milk e trabalhar com esporte. Aliás, bem legal que você falou ali atrás que todo mundo que vem aqui tem corrida, né? Tem sua especialidade, mas é corredor. Exatamente. Lá na Milk também, tá? Todo mundo que trabalha na Milk pratica algum esporte. A maioria é corredor. Quem não corre joga beach tênis, pratica alguma atividade física, mas 100% das pessoas que trabalham na Milk praticam atividade física. Que legal. Pelo mesmo motivo. Porque a gente entende que a conversa fica diferente, o entendimento é diferente quando a pessoa pratica a atividade física. Ainda mais para vocês que trabalham com esse público, e acaba que vocês, os funcionários, são o público também que vai receber aquela... né? A famosa Exatamente. persona. A gente faz parte da comunidade. Então, vocês sabem, é muito importante. Entende o que a comunidade precisa e gosta. E como que você caiu no mundo da corrida? Bom, quantos anos você corre? Eu corro há bastante tempo, mas com frequência, com planilha, desde 2005. Tá. Mas minha primeira prova de corrida foi em 2004. Inversão de papéis, né? Fez primeiro uma prova. Fiz uma prova porque eu sempre gostei de esporte, eu ia na academia, e aí uma das treinadoras da academia na época, que hoje é formada em medicina e é cardiologista esportiva, que é a doutora Ana Sierra, me convidou na época e falou, vamos fazer a prova, você tem condicionamento? E eu, não, eu nem corro. Vamos. E eu fui fazer essa prova junto com um time que ela montou ali da academia, e ela, inclusive, que me lembrou disso, eu nem lembrava, muito menos da data, né? E aí, esse ano, ela me mandou uma mensagem, falou, olha aqui, me mandou o comprovante, foi sua primeira prova de corrida faz 21 anos, vai fazer 21 anos esse ano. Foi em março. E foi em São Paulo? Foi em São Paulo. São Paulo. Bom, sem nem falar que eu corri, eu acho que era 6, era uma distância menor, assim. Mas eu lembro que depois dessa prova, eu cheguei em casa... Odiou? Não, nem odiei. Eu só não, achei foi legal. Que não é pra mim, assim. Eu fiquei deitada no sofá o dia inteiro. Eu falei, nossa, é muito difícil esse negócio de corrida. Meu Deus, acaba muito com difícil. A gente. Foi a mesma sensação que eu tive. Foi minha prima, eu não corria, ia só na academia, mas o mesmo cenário. Só que foi em 2014, só fazia musculação, tal, fitness ali, mas correr... Não, aí uma prima resolveu me chamar para fazer uma prova Vênus, que era só para mulheres. Só para mulheres. E eu fui bem de alegre, e assim, 5 quilômetros. E eu lembro assim que eu corri aquilo e eu pensava assim, e tinha 5 e tinha 10. Eu olhava as pessoas dando a volta para fazer os 10 e falava assim, meu Deus, eu não vou chegar nos 5, essa gente vai fazer o dobro, que gente maluca, que isso? Nunca mais. Demorei 1 ano para voltar a pensar em corrida de novo. Aí eu também, foi essa prova e acabou. Aí em 2005, eu recebi um telefonema me convidando,
Pensem, em 2005 não tinha rede social. Não tinha. Eu recebi Em 2005 não tinha nenhum iPhone. ICQ. Não tinha, acho que nem Bate-papo da UOL. Chatzão. Eu não sei de onde, eu acho que foi de inscrição em prova mesmo, de uma prova que eu tinha feito, acho que do Pão de Açúcar, nesse Os mesmo circuitos. formato. E aí eu recebi um telefonema de uma pessoa me convidando para participar de um projeto da Balduco, que era... Balduco já mexia com corrida. A Balduco mexia com corrida já naquela nessa época. Eles época. criaram um grupo, o diretor de marketing na época, eu nem sei se ele ainda é, o Paulo Cardamone, ele era corredor. Corredor e já... ainda é corredor. E aí ele montou esse projeto, convidando algumas pessoas com frentes diferentes, caminhos diferentes, para participar desse grupo que corria com a Ranfan, que é a assessoria que eu treino até hoje, com o Mário Sérgio, pessoal lá da Ranfan. E na época que eu recebi o telefonema, eu acho que vocês estão falando com a pessoa errada, né? O que vocês querem de mim, né? Eu nem sou corredora. Não, a gente está montando um grupo para representar as torradas Balduco e a gente queria te convidar, tal. E você precisa ir terças e quintas no Ibirapuera, 6h20 da manhã, sábado na USP, de manhã também. E e o que é? Mas tinha acompanhamento nutricional, inscrição... Nossa, em 2005. E nem tinha um negócio 2005. Assim, e você tem que postar. Não, porque não tinha onde postar, não tinha, né? Tinha só se você fizesse um blog. Exatamente. O que vocês querem de mim, né? Não, você precisa correr com uma camiseta especial, que é uma camiseta que não é a mesma da assessoria. É com o logo da assessoria, mas tem o logo das torradas Balduco. Ué, vamos lá ver, né? Ô, Ju, e nessa época, você já trabalhava com marketing esportivo, alguma coisa? Com comunicação. Tá, que essa é a sua formação. Minha formação. Sempre trabalhei com comunicação. E daí, na época, eu trabalhava com uma agência que atendia o mercado brinquedeiro. Brinquedeiro? Brinquedeiro de brinquedos para crianças. Ai, gente. E daí, entrei e falei, bom, vamos lá ver o que é isso, né? Vai que eu gosto. Vai que... E eles te acharam pela corrida? Deve por alguma inscrição de corrida. Eu não sei exatamente como foi. Eu entendi que foi isso, tá? Que foi através do mailing de antigamente, de né? Coisa me mapearam lá. Aí você foi. E tinha um grupo dentro, né? O grupo das torradas Balduco, que o Cado fazia parte. Eram várias pessoas e o Cado fazia parte. Foi lá que a gente se conheceu. A Milk já existia? A Milk já existia. O Cado já tinha Milk. Legal. E a gente corria... Por conta de pace, de objetivos, a gente sempre correu meio junto ali. E a gente conversava muito sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre trabalho e tal. E aí, numa dessas conversas, em 2009... O Cado, eu correndo com o Cado no meio de um treino, e ele, a gente vai começar a atender a Nike, a gente precisa formatar o time e tal. Estamos procurando uma pessoa para fazer o atendimento. Mas eu queria muito, desde essa época já, queria muito que essa pessoa corresse. Porque aí já vai entender, né, do rolê, vai falar a mesma língua e tal. Facilita muito. Você não tem ninguém para indicar? E aí eu olhei para ele e falei, com esse perfil, você conhece uma pessoa e sou eu. Sou eu, não tenho ninguém. Mas, ô Ju, pera que eu fiquei curiosa. Você fez a corrida da torrada? Você participou? Do grupo? Do grupo. Era um grupo de treino. O grupo era esse. Não tinha uma prova. Não tinha uma prova. Tinham várias provas. Na verdade, entendi. a gente ganhava inscrição de prova, tinha acompanhamento nutricional. Entendi. A gente corria com as camisetas da torrada. Sabe o que eu achei que era um projeto você pontual, falar da sabe? Era um Balduco? projeto que era para durar 6 meses e durou 2 anos. Foi durando. E depois que acabou, que a gente brinca que a gente foi trocado por um display de goiabinha, que acabou, né? Já tinha acabado, tinha dado o tempo de vida do projeto. Eu continuei treinando. Eu falei, eu não quero mais parar. Eu já tava... legal. 2 anos, minha filha. 2 anos, você já estava foi... num relacionamento não, sério. Super sério. 2 anos você já era, você já tava na seita. Você já tava na seita. Não tinha eu achei engraçado o negócio da Balduco, porque eu falei assim, a Balduco já tava no esquema de corrida, porque eu fiz o desafio da Disney o ano passado. Foi o ano passado, eu sei, eles estavam patrocinando as corridas da Disney, lá na Disney, lá em Orlando. Eles já estavam, desde essa época, quando eles montaram agora, esse time de torradas Balduco. Patrocinando a corrida da Disney. Associar a torrada, era uma torrada saudável, já era para associar
corrida, Interessante. Então esporte deve com ter saudabilidade. alguém lá dentro que gosta Muito muito de de correr. corrida. Ele deve estar lá até hoje, Eu porque falo- você chegou lá Eu acho que ele chegou tá lá lá até hoje. no Só Marathon não me Weekend. lembro, só não sei se eu falei a pronúncia do sobrenome dele corretamente. Eu falei meio rápido para não errar. Depois Se a eu gente errei, pesquisa, a gente vocês dá uma colocam. olhada Depois a nas gente redes pesquisa. sociais. E me fala uma coisa, de 2004 até hoje, quantas maratonas ou como que tá o seu histórico? De Tá, corredora. Já foi para Boston? Não foi? Porque Não, é a não. grande coisa do... Eu também não fui, tá? Como eu estava contando para vocês antes de começar ali nos bastidores, eu adoro meia maratona, tá? Tá. Eu também. Meia maratona é minha É distância. perfeito. É a Eu distância nem sei perfeita. quantas provas de meia maratona eu já fiz. Eu acho que mais de 50. Mas Olha. vejam bem, eu comecei a correr em 2005. Tá. Né? Temos São muitos anos. 20 anos. E eu sempre falo que eu gosto de estar preparada para correr uma meia maratona. Então, eu sempre vivo nesse ciclo, assim. Tá. Porque aí eu tenho vontade de acordar. Porque tem dias que você tá com preguiça, né? Tem. Vamos falar que... A verdade. Tem Tem dias dia que que você é- fala, não, eu não quero treinar. Então, eu sempre coloco como objetivo estar pronta para uma meia maratona. Então, eu Legal. vivo nesse ciclo. Legal. Maratona, eu fiz 2. Tá. Uma em 2008, que foi a minha primeira maratona que eu fiz. As duas que eu fiz foi com o Cado, tá? Quando Tá. ele chegar aqui, depois a gente pergunta para ele. Ele Mas valida. As duas que eu fiz, a primeira foi em 2008, Porto Alegre, porque esse grupinho lá da assessoria, Balduda, vamos fazer maratona. Eu nunca tive essa super O vontade. sonho da Mas eu maratona. falei, eles vão, o Cado vai, eu vou ficar para trás? Não vou, Não né? vou participar da Me festa, inscrevi, né? fui, treinei, fizemos uma prova junto, batendo papo e tal. E aí eu falei, tá bom, maratona não é pra mim, o ciclo é muito difícil de encaixar na minha rotina. Check. Já. Cadeadinho, sabe aquela Aham. galera? Fiz a maratona, Cadeadinho? pronto, Que abriu- agora acabou. Abri o Bom. cadeadinho, destravei cadeadinho, falei, pronto, Vou tô curtir pronta. os 21. Tá ótimo, já fiz, já vi como que é. É incrível, realmente, cruzar uma linha de maratona, assim, a sensação é indescritível. Mas tá bom, tá feito. Tá. Desencanei. Continuei na meu ciclo sempre de meia. Aí, corta para o Cado novamente, 2023, né, Ia? Foi. Ah, vamos fazer a SP City? Na abstinência, Faz muito na tempo que a gente não pós... faz maratona. Vamos fazer a SP City? Eu falei, Cado, Não. não. olha. Óbvio que não. Não dá pra encaixar isso na minha vida atualmente, tá? Não, e pra mim, uma das É, o maratonas circuito mais o difíceis. percurso Eu não é me meto pra puxado. fazer as coisas. Mas daí o que ele fez? Te não, mas é que eu inscreveu. já te inscrevi. Eu, Eu fiz uma surpresa. aí eu falei, mas é. nossa, belo presente, hein? Obrigada, Nossa, hein? Pô, não. Mas legal. aí eu falei pra ele, tá, eu vou com você até o 30. Eu falei, mas quem vai até o 30? Vai até o Não, 42. vai Se você vai terminar. terminar até o Mas 30. correu eu falei, bom, então 30. tá bom. Bom. Fui lá e fiz com ele de novo. E de novo foi super legal, né? Quando você cruza a linha, é Curtindo. incrível. Mas o ciclo, pra mim, é uma coisa que pega. Porque tem que se dedicar, né? Tem. Eu E não falo... que eu me dedique à corrida. A corrida faz parte da minha vida. Mas é Mas que você você tem que tem abrir outras mão coisas, de várias né? coisas. Sim. Eu sempre falo assim, a maratona não é o dia Da da maratona, maratona. não é. A O maratona dia é só festa. é o ciclo de treinamento. São É. aqueles 3, 4 meses ali que é uma loucura, uma insanidade. É um negócio assim que é um volume muito alto, é um cansaço muito grande. Eu tô nem É uma na- fome que não acaba. Eu tô na linha fome. da Fome Ju que lá não- atrás, porque eu fiz uma maratona, com Ela essa foi nessa. pegada de abrir o cadeado. No de Rio maratona. também, No outra que não Rio, escolheu bem. Foi não num escolhi. calor do caramba que eu tava lá. Peguei, só que foi um ano assim, bem especial pra mim, porque eu tava fazendo 30 anos. E foi no dia do meu aniversário, Foi foi no 29 de Incrível. maio, eu fazendo 30 anos. E aí eu falei, não, vou abrir o cadeado da maratona. Agora estou com 39 e nunca mais fiz. Então, você tá igual Só eu. fiquei nos 21 e 5, E não 10. quis fazer, porque eu já e falei... não quis fazer. Né? Quantas vezes você já não me convidou? Ó, porque Vamos, Ná, vamos. nessa época eu não tinha feito ainda, né? Não, você foi pros 21. Eu tava lá nesse dia e eu fiz 21. Eu não Você tinha fez feito maratona 21. ainda. De lá pra cá eu fiz 7. E eu não fiz nenhuma. 8 eu teria feito 8 se eu não tivesse quebrado em Porto Alegre. Porto Alegre é uma que me traumatizou, Você não não quero terminou. nem voltar. Não Volta quero lá, nem volta falar. lá pra tirar o trauma. Mas eu acho que ninguém é mais ou menos corredor porque fez maratona. Não, Não. de É uma jeito experiência nenhum. muito incrível
muito incrível. Que você tem eu que acho que estar... é legal de viver, Tem mas que encaixar na sua vida. Não pode tem ser que uma querer. tortura, não pode que ser... querer, E eu porque- acho que vai muito assim, né, Ju? Você pode até complementar. Hoje a gente vê, né, as redes sociais, todo mundo começa a correr, tá tendo uma tendência jovem, né, dos jovens correndo por aí. E existem, assim, esses comentários, né, dele começa a correr, daqui 2 meses já quer fazer 10, já quer fazer 21 e já quer fazer 42. Aí lesiona, não E eu tem as, percebo né, os que- cuidados. E eu percebo que quem começou a correr lá atrás... Devagar, né? Lá atrás, Com- 2004, 2005, 2012, 2013, não tinha esse Sede. negócio. Eu tenho que fazer uma maratona. Eu acho que isso é um pouco culpa das redes sociais. Eu O que acho você acha? Você que está aí hoje as inserida pessoas começam Sim, a eu correr acho que- para postar. Sim. E tem aí, esse se não fator. fizer a maratona, o post não é tão incrível. Ou você e aí, não é tão corredor. Mas Você tem não é maratonista? Você fator. enxerga isso? Super. Quanta gente que começa, que corre, que assim, que usa de artifícios para melhorar seu tempo, tudo por conta de rede social, temos isso também. Temos Temos isso. isso. Tem As uns pessoas querem trapaças. postar, quer mostrar que faz parte, quer mostrar que fez bem, quer mostrar que está em distâncias maiores. Então, isso é um... Eu, É um eu- ponto. Eu É um lembro que eu ponto. fiz assim por uma. Parecia que era um prêmio pra mim. Assim, porque eu já corria há bastante tempo, eu já tinha feito várias provas de 21. Eu lembro Florianópolis, Rio de Janeiro, já tinha feito, assim, vários circuitos. E aí eu falei, nossa, 2016, 30 anos, 42, interessante. E aí depois eu comecei a ver, assim, parece que as pessoas aceleradas, né, nessa busca do 42, e eu não senti essa pressão nessa época, lá não atrás. tinha. Né? Há 9 anos atrás eu não sentia isso, mas agora eu vejo pessoas começando e daqui a pouco já com a medalha. Ai, 42, sou maratonista. 42. Isso a gente vai falar, porque a gente vai falar sobre influenciadores. E eu acho isso que entra na conta do influenciador, essa ansiedade. Mas eu acho que é legal curtir cada etapa, né? É importante. Porque são conquistas. Eu percebo aí... que quem pula e vai direto sofre muito. E sei às se vezes sofre muito. pega Tem um gente que vai trauma. bem, mas é que eu acho que Não se quer você nem vai saber. nas etapas, cada conquista Tem Um um valor gostinho. diferente. tem um valor diferente, né? Eu fiz meu primeiro 5K, fiz meu primeiro 10K, meu primeiro 21. Será que eu quero maratona? Vou fazer uma maratona. Eu acho que as conquistas têm, né? Se você vai... Você tem que ir amadurecendo essa Isso, ideia. essa palavra, Eu, amadurecendo. quando eu comecei, e eu comecei de uma forma até um pouquinho atropelada. Eu já estava ali Você era da musculação, no Instagram. né? Então. Até quando a Nath me conheceu, eu não corria. Eu era fitness. Marombeira. Eu era mamãe fitness, vamos dizer assim. Foi como o meu Instagram começou um pouco assim. Primeiro Instagram era meu Instagram pessoal. E aí eu tive o B. O meu primeiro filho, isso 12 anos atrás. E aí eu ficava muito com ele e eu levava ele para todos os lados. Ele ia literalmente para todos os lugares comigo. Ele ia para o Pilates, ele ia comigo, e a gente usava ele no Pilates. Tem vídeo dele. Pezinho. Eu pondo ele preso na coxa e subindo assim, fazer abdominal. Eu agachava em casa. E aí a professora começou a filmar. Aí eu postava, eu fazia em casa, postava ele e tal. E aí um dia a mamãe tinha um blog, me chamou para fazer uma entrevista, Mamãe Fitness. E foi aí que começou, desse blog que começou a vir gente pro meu Instagram, porque não era uma coisa assim planejada, planejei, agora eu vou virar influencer, nem existia essa palavra ali na época. E assim, e aí me convidaram, a ASICS me convidou para fazer a W21. E para você ter uma ideia, eu nem corria 15 minutos, eu não conseguia correr. Aí eu cheguei pro Júlio, meu treinador, que é meu treinador até hoje, e falei para ele, Júlio, olha, eu aceitei esse desafio e eu tenho 11 semanas para fazer 21, meia maratona. E eu fui pesquisar, porque você tem uma ideia, não era nada do mundo da corrida. Você só fazia cardio. Eu fazia na academia, musculação, tinha um preparo, não era sedentária. Não. Aí ele ainda fez, eu lembro do Júlio, o Júlio sempre muito bravo, assim, o nosso malvado favorito, ele falou assim, olha... eu vou te treinar só se você fizer tudo o que eu falar, porque isso está errado. Ele falou, isso está errado.
Você não pode ir daqui para maratona direto. Então, assim, eu vou te ajudar, mas você tem que fazer tudo o que eu falar. Você tem que ir lá no museu, fazer os treinos, você tem que fazer o fortalecimento, você tem que fazer os elastiquinhos. E eu fui, CDF. Nessa época eu conseguia, tinha tempo, tal. 6 horas da manhã, estava lá no museu treinando, fiz a meia maratona, adorei. E eu não larguei mais, aí eu fiz um monte. E aí eu não tinha vontade de correr maratona. Eu fiquei muito tempo ali fazendo esses 21. E nunca tinha tido essa vontade. Inclusive, eu falava que eu não queria fazer maratona. Então, assim, naquela época não tinha esse... pressão. Faz maratona. Não tinha, eu não tinha muita vontade, certo? Depois comecei... Não para. Alimentou. Ô, Ju, e até você comentou, né, da vaga, que no treino de corrida, junto com o Cado, ele trouxe o projeto para você, que foi quando você juntou, então, o CPF com o CNPJ. Isso. E aí você entrou na Milk, que já existia. Que já existia. Então, aí, quando ele contou da vaga, e eu falei, com esse perfil, só conheço uma pessoa e sou eu. Ele falou, tá bom. Só que eu não posso te entrevistar, porque... conflito, né? Muito e tal. E quem vai cuidar dessa conta é mais o Rodrigo, que era o sócio dele na época, o Rodrigo Raso. Vai lá e conversa com o Rodrigo. Aí eu fui lá, conversei com o Rodrigo e eles me contrataram. E lá estou até agora. E você começou já atendendo uma conta de uma marca de corrida. Era a Nike, mas eles queriam mercado running. Eles queriam trabalhar o running. Isso, a gente atendia essa categoria na Nike. E você está todos esses anos atendendo conta de running ou vocês atendem... outros nichos também? Esportes em geral. Ou muito corrida, muito nichado na corrida. É corrida, principalmente. Mas tudo que se conecta a esse ambiente que se conecta com praticante de atividade física. Então, a gente tem um cliente que é a Tove Care, que ela faz equipamentos para... equipamentos... tipo, bota de... fisioterapia, recuperação, isso, de recuperação. Legal. Eu falei que eu tô esquecendo as palavras, Fisioterapia, bem, faz parte. Vamos olhar conto com vocês. Os equipamentos para corredores, para atletas. Isso, eu acho que eu então, conheço. de recuperação também. E eles não são super focados em corrida somente, mas tem todo esse ambiente que envolve. O público deles Isso. é muito corredor também. Mas em sua maioria são clientes que se conectam com corrida. E, Gil, você está treinando para Chicago. Eu tô treinando para Chicago. Você está treinando para Chicago. E como que está sendo conciliar treino, rotina? Que horas que descansa? Não descansa? Assim, tá conciliando? Tá dando certo isso? Eu tô conciliando porque... Bom, primeiro eu vou voltar umas casinhas. As 2 maratonas que eu tinha feito anteriormente, eu fiz com o Cado e foi sempre no... Uma ele fez minha inscrição, a outra eu não queria ficar para trás dos amigos. O ano passado, eu falei, acho que eu tô a fim de fazer uma maratona. E aí eu quebrei o dedo do pé e aí atrapalhou tudo. Eu falei, bom, então vai ficar teve uma pausa aí. Aí no ano passado, as amigas ali da assessoria, vamos fazer inscrição, vai abrir inscrição para sorteio em Berlim. Tá, vou me inscrever. Pensei, né? Berlim é um lugar que eu gostaria de correr. Tá, tarará. E depois, vamos fazer em Chicago também. Tá, tarará. Aí acabou, mas eu nunca ganho nada, né? Nunca ganho foi nada. sorteado. Eu falei, vou fazer só pra, né? Por fazer. Só pra falar que eu tentei, né? Só falar que eu tentei, exatamente. Aí saiu o resultado de Berlim, como esperado. Desculpa, você não foi sorteada. Não foi dessa vez. E aí eu tava num job no Rio de Janeiro, com uma amiga que tava trabalhando comigo lá. De repente, eu fui antes... Sim, a gente tava na montagem, produção. Deixa eu ver meus e-mails. Parabéns, você foi sorteada para Chicago. Aí o coração fez assim. Ai, meu Deus. Ai, meu cartão. Agora, meu Deus. Cobrou já e cobrou o treino. Cobrou tudo e agora. Aí eu falei, né? eu não posso gastar sorte. Não posso? Não, vou sorteada, Deus, não tem dá que pra ir. gastar sorte. Agora eu vou. Aí conversei com o meu treinador e tô aí, encaixando o ciclo. Só que é um ano, esse ano... Assim como todos os outros, né? Mas é um ano com muita coisa acontecendo profissionalmente na Milk, né? Então, eu tô encaixando, eu tô fazendo tudo. Tô fazendo porque eu tô muito, como você falou CDF. CDF. Eu tô CDF, até porque chega numa hora, tipo, na minha idade,
que se você não é CDF, você começa a se machucar. Sim. Então tem que ser muito CDF. Então eu tô encaixando. O treinador perdoa, mas a maratona não. Se você pular um treininho. Pois é, então eu tô buscando. E você tá conseguindo? Tô conseguindo encaixar todos os treinos. Assim, longo não é mais ao sábado, longo é quando dá. Quando dá. Semana passada o longo foi na quinta. Essa semana o longo foi ontem. Então, eu vou organizando com a ajuda dele, que é muito paciente, graças a Deus. O treinador tem que ser um parceiro. O Camilo é um anjo, porque eu só falo, semana que vem não vou estar aqui, os trabalhos, não sei o quê. Aí ele, faz isso, faz aquilo. Ele adapta a planilha pro meu estilo de vida e tá super funcionando. E a vida pessoal, encaixa, tá entendendo, encaixando também nessa... Então, ele corre também? Você é casado? Dudu Marotti, ele é produtor musical. Ele não corre, ele faz outros esportes. Ele pedala, faz musculação, mas ele não corre. Ele pedala, ele serve de staff nos treinos longos. Mas ele super entende. E eu acho que tem isso também, né? Nossa vida social, ela é muito ativa. Esse também é um dos motivos que maratona... Eu acho que não é a minha atrapalha muito né? a vida social. A vida social. E precisa se dedicar, né? Então, tem que abrir mão de várias coisas. Então, quando a gente tem alguma coisa, sei lá, um show, alguma coisa que eu sei que eu vou voltar tarde, que eu quero ir, que eu vou ficar com fomo se eu não for, e é importante para nossa vida pessoal também, aí eu ajusto o treino. Você muda o treino, mas você vai, treino, né? E adapto. Então, eu já falo pro Camilo, esse fim de semana não vai dar para fazer o longo. Faz nesse dia, justo assim. Então, eu vou equilibrando. Até porque tem uma coisa que eu penso muito, é que eu gosto muito, eu adoro correr, eu amo correr. Sim. Eu tanto amo que a corrida faz parte da minha vida há 20 anos. Mas eu também gosto muito de outras coisas. Tá. Eu gosto muito de ir em festa, eu gosto muito de show. Tem alguma descrição que fala que você é baladeira. Você não vive para a corrida, né? Porque hoje a gente vê muita gente, assim, que fala assim, eu sou viciada em corrida. E aí você vai ver a pessoa só fala de corrida, só se relaciona com quem corre, só está envolvida ali na corrida. Se não puder correr, ela fica deprimida, não sabe o que fazer mais. Você não. Eu não. Você leva isso muito saudável. Outras coisas também. Muito equilibrada. Eu gosto de festa, show, eu gosto de tomar drink. Então, claro, quando eu estou dedicada no ciclo da maratona, como agora, eu fico mais equilibrada, tal. Mas eu não quero abrir mão dessas coisas que eu gosto, porque senão eu vou começar a achar que a corrida é chata, se eu tiver que abrir mão do que eu gosto por conta da corrida. Então, eu sempre fico nesse equilíbrio. Acho que é por isso que dá muito certo a corrida na minha vida. Ô, Ju, deixa que faz muita linha com isso que você falou da vida pessoal com o profissional. Eu acompanho que você sempre está nas etapas da Olímpicos, porque a Olímpicos hoje é um cliente da Milk. E aí, eu vejo como você curte as provas. E aí, quando você tá lá no circuito, correndo na natureza, você consegue separar, assim, o CPF do CNPJ? Porque você tá ali correndo pelo trabalho ou porque já mistura uma paixão? Curtindo o evento ou você tá lá trabalhando, preocupada com que está tudo dando certo? Eu acho que não tem mais essa separação. Não dá mais pra separar. Essa separação seria meio ruptura da Apple, ou in ou out. Acho que não. Eu acho que junta tudo. Claro, quando eu tô no evento, eu tô com o olhar muito atento e fazer... É diferente a corrida técnica, quando eu tô no Mas você tá evento. trabalhando e se divertindo. Você tá curtindo muito, tá lá trabalhando. Você podia trabalhar ruim. aquilo. Eu acho sempre legal. Não importa se eu tô aqui, tem que acordar às 3 da manhã em São Paulo para ir acompanhar um evento. Para viajar, ou até aqui em São Paulo, porque viagem, claro, tem esse olhar de, você tá viajando, viagem tudo. Tá, mas a gente tá nos bastidores. Não, dá muita dor de cabeça. Muita coisa. Mas eu curto, é o que você falou. Quando eu tô ali, eu tô muito feliz. Porque dá eu pra gosto perceber. muito do que eu faço. Bem legal. E uma coisa que eu ia te perguntar, uma pergunta que eu tinha separado. O que a corrida ensinou para vocês que vocês aplicam no dia a dia da agência, assim, do trabalho? Que eu acho que tem todas aquelas palavrinhas que todo mundo fala e que é verdade, tá? Tá. É um clichê, mas é clichê real. Que disciplina, resiliência, tudo isso. Mas eu acho que tem uma coisa que, para minha vida, eu acho que é muito forte, a corrida e a vida
profissional e pessoal, que é o planejamento. Tá. Porque é isso, assim, se você não planejar a corrida, você não vai correr. Se você não tiver tudo muito bem planejado, as coisas não acontecem. Eu tenho que olhar ou não acontecem bem assim. Aqui eu já tô olhando para semana que vem. Setembro assim, já, esse fim né? de semana já tenho que olhar e falar onde que eu vou encaixar meus treinos. Tá aqui. É a mesma coisa, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Como é que você planeja para caber tudo? Tá. De uma maneira equilibrada e saudável, né? Para não ficar uma importante. loucura. É importante, é uma dica importante, pessoal. Planejamento. Para a corrida, para a vida, isso muda tudo. Eu acho que eu sou a maluca do caderninho, do planner, das canetas coloridas, do calendário na mesa. Tem um calendário cheio, tem que estar tudo. Porque tem que estar. E eu acho que a corrida ajuda nisso. Ô, Ju, e assim como, né... Acho que você já declinou vários convites para fazer maratona, para participar dessa distância, porque você até tem consciência do que você gosta ou não. Quando você pensa no universo da Milk, assim, vocês já receberam propostas, assim, de empresas que deu aquela vontade de falar um sim, de vamos encarar, mas aí vocês... Não é bem isso, não tá em linha com o nosso propósito. Isso aqui não tem nada a ver, vai fugir. Já teve, assim, alguns momentos, alguns projetos que vocês quase foram, mas resolveram não ir, assim? Eu acho que hoje a gente está num momento, graças a Deus, que as marcas entendem o que a gente faz. Maravilhoso. E qual que é o nosso propósito. Então, não aparece projeto muito fora do... Não aparece do uma que marca de cigarro querendo... Não aparece uma marca de cigarro. E, obviamente, se aparecer, uma a gente vai declinar. Porque não tem... Sim, até daria para atender uma medicação, se for uma medicação que, sei lá... Um bem-estar, um lifestyle. Exato. Para musculatura. Mas eu acho que... A Milk já é entendida. Está muito bem posicionada já nesse mercado. Já está posicionada. Então, não aparece esses pedidos muito estranhos, não. E assim, qual foi o cliente mais marcante ou o projeto mais marcante que vocês têm mais orgulho, assim, de falar, nossa, a gente fez isso aqui, a gente atendeu esse cara... É muito difícil. Sempre, toda vez que eu falo essa pergunta, o coração já fica. Meu Deus, será que eu vou ser injusta com alguém? Não é nem questão de ser injusta. É que eu me apego de verdade nos projetos. Assim, a época que eu atendi a Nike, eu aprendi muito com a Nike. Eu era apaixonada pela marca. Aí, quando a Nike saiu e chegou a Mizuno, meu Deus, que incrível. É tão legal poder estar do lado dessa marca. A Oakley, que está com a gente desde 2017. Também. Sim, a Oakley, a Columbia. A Columbia que, assim... Columbia é incrível, eu sou apaixonada por eles, assim, tudo que eles fazem. Eles não fazem coisas gigantescas, mas tudo que eles fazem é pensado, a gente ajuda com estruturado. Carinho. Então, eu tenho dificuldade de falar, mas se for pensar um case mesmo, é o case da Olímpicos, que eu acho que a gente... eu sinto muito orgulho, obviamente, porque é uma marca brasileira e porque quando a gente começou a atender eles em 2018, eles não eram relevantes, essa marca de desejo que eles então... se tornaram. Então, junto com eles e com vários outros parceiros, obviamente... e com todo o mérito do departamento de desenvolvimento, que desenvolveu produtos legais, tal, e de marketing, que teve essa visão e que tem uma escutativa muito importante. Eu acho que desde 2018, quando a gente começou essa parceria com eles, onde a marca tinha muito preconceito, ela nem era considerada... Ju, eu lembro deles do vôlei. Era um negócio, para mim, Olímpicos era voleibol. Ela não era nem considerada de corrida, não era, assim, eu não lembro. Foi um trabalho muito forte de construção, conseguiram de marca, posicionar eles muito bem. Então, eu acho que esse é um case bem importante, que eu gosto muito. Enfim. Faz tempo. Se eu ficar contando... Você começar a puxar, vai vir muita coisa, gente. É que eu, né, lembro muito da fase, né, na minha versão corredora, lá atrás, pra mim a Milk lembrava, era assim, era quase que uma única coisa só, que era Milk na época da Nike, que realmente vocês fizeram muito, né, o Nike Club, o Running Club. E aí, logo depois, quando eu voltei, ainda que eu voltei, né, a correr,
que foi no pós-parto, foi com a Olímpicos, porque eu fui no primeiro evento do corre, do tênis, lá no Jardim Botânico, e isso foi em 2019. Foi. Então, a gente está falando de um relacionamento, assim, não é nem mais, assim, um trabalho ali, já tem ali muita coisa, né? Muita história. Muita história, muitas experiências. Mas é isso também. Na época da Nike, quando a gente montou e estruturou o NRC, também, assim, porque foi o primeiro grupo de corrida, foi dali que nasceram as crews, que hoje voltaram. Que todas as marcas têm ali. Que estão tão em alta, mas eu acho que todos eles têm suas histórias. A Mizuno, quando a gente lançou o primeiro Sky, que nós levamos todo mundo para voar. Pra voar. Foi do balão? Coisa legal, foi do balão. O evento do balão, eu lembro. Quando a gente traz, assim, a gente sempre fala na Milk, que quando a gente faz alguma ação, a gente não faz só evento, tá? Isso é importante dizer. A gente faz planejamento, estratégia, cuida de comunidade. Mas quando a gente faz uma ação, um evento, a gente pensa muito no conceito que a gente quer passar naquele evento. Tá. Então, a gente fica pensando, mas o que as pessoas vão entender desse evento e vão levar para casa? Por que esse evento é para esse produto e não para o outro produto? Então, assim, como exemplos, a gente, para Oakley, uma vez, é meio recente isso, eles lançaram um óculos chamado Sub-Zero, que era o óculos mais leve de corrida que eles fizeram, pesava 26 gramas. Tá. E aí, pra gente eu tenho corrido com um óculos da Oakley, que pode ser que seja esse. Ele é muito leve, agora eu não sei o nome dele. Ele tem uma dobrinha aqui. Acho que é esse leve mesmo. E daí, para as pessoas entenderem o que a gente queria passar de mensagem, nós entregamos óculos no evento pendurado em balão de gás. Então, os balões ele é tão leve que o balão sobe. Que legal. Pendurado no balão. Que legal. Então, cada evento a gente conta uma história, né? A gente fez uma vez um lançamento de uma jaqueta para a Columbia, de uma tecnologia chamada Omni Heat Infinity, que é super quente, é para o inverno, muito inverno. Só que a Columbia é uma marca que não é brasileira e a gente tinha que fazer o lançamento global. Em outubro estava calor no Brasil. E a gente, nossa, como que a gente vai lançar essa jaqueta de frio? As pessoas não vão querer nem encostar na jaqueta, um puta calor. Vestir, né? E daí a gente criou uma ação que nós levamos todo mundo para um lugar, para um bar de gelo. O bar de gelo. E colocamos todo mundo, e as pessoas entravam no bar de gelo com a jaqueta. Tá. Legal. Então, elas entenderam qual que era a tecnologia da jaqueta, porque que elas propõem. Então, a gente fica pensando em ideias que de fato façam sentido para o produto o que eu entendo, assim, vocês pensam, e é uma coisa que eu concordo muito, né? Porque eu tô bastante tempo nesse meio aqui do outro lado. Vocês são a agência, eu sou o influenciador. Então, e é uma coisa que eu percebo muito que tem marca que faz uma experiência para quem ele quer mostrar, leva uma experiência, um negócio que eu acho que fideliza muito mais, que transmite uma mensagem muito mais forte. E tem marca que só vai lá e fala assim, olha, esse aqui é o tênis novo da marca, tal e tal e tal. Tchau, beleza, tchau e tal. Isso, eu percebo que vocês focam muito em experiências, em coisas mais marcantes, né? Eu acho que isso, para esse mercado, faz muita diferença, né? E uma coisa que eu queria, uma pergunta que eu deixei separada aqui, que, assim, você está há 20 anos no mundo do running, e você viu uma mudança muito grande, principalmente nos últimos 5, 6 anos, nesse mercado. Tem um boom, eu acho, dessa questão de corrida. Você acha que isso esse boom da corrida hoje aqui é um hype, assim, conta de Instagram, para mostrar, ou você acha que é um movimento assim que veio para ficar? O pessoal vai continuar, o pessoal não começou só para postar, vai continuar correndo, igual você que corre há 20 anos, a gente corre há 15. O famoso, se não tivesse a rede social. Se o Instagram acabar amanhã, você vai continuar correndo. O que você acha? Que parte sim, parte não, mas eu acho que a maioria sim. E tem uma frase do Dani Krutman. Dani Krutman é o CEO da Ticket Sports. Que ele fala que a corrida não é hype, o que está acontecendo agora. É uma mudança de comportamento. Você acha que é uma mudança da sociedade mesmo ali, de hábitos? Eu acho que as pessoas, elas entenderam que ser saudável é a maior riqueza que elas podem ter. Então, eu acho que essa história das pessoas serem mais saudáveis
vai continuar. Eu não acho que isso vai acabar. Corrida, eu acho que tem muito potencial para crescer também. Agora, se todo mundo que começou a correr vai continuar correndo, eu acho que não todo mundo. As pessoas estão experimentando. Tem gente que segue, tem gente que desiste. Tá. Mas, sim, se o Instagram acabar amanhã, parte vai desistir. Gente, mas ninguém... Eu espero que as pessoas que estejam na corrida tenham entendido o quanto o objetivo é legal, de entrar na corrida, né? Eu acho também que isso vai manter. E eu acho que vai crescer muito. Por quê? Aí eu vendo aqui como a minha visão como médica e como quem conversa muito com as pessoas que estão começando e que querem começar. Eu vejo que a gente tem um grupo de pessoas ali mais velhas que não faziam atividade física nenhuma, principalmente mulheres. Eu acho que tudo parte ali da mulher. A mulher na casa que direciona ali o estilo de vida de todo mundo. Eu vejo muito isso no consultório. Se a mulher ela é mais saudável, ela pratica exercício, ela acaba levando o marido, ela leva os filhos e cresce uma família diferente. Se a mulher é mais sedentária, não se importa muito, come qualquer coisa, acaba levando todo mundo com ela. Mas o que eu vejo isso, mudou muito. Esse pessoal mais velho que não praticava atividade física nenhuma, que não fazia nada... Hoje em dia, os casais e os pais estão praticando muita atividade física e os filhos estão crescendo vendo isso como uma rotina. Eu vejo pelos meus filhos. Os meus filhos acham absolutamente normal eu e meu marido, a gente sair para correr. Hoje mesmo, o de 3 anos, eu tô com um bolo de pulseirinha do Strava. Do Strava, não, do Fotop. Porque eu lá, na minha bolsa, porque toda vez que a gente vai no Ibirapuera, eu esqueço de levar e pego uma nova. Então, eu tô com as 20. Aí ele pegou a pulseirinha, porque ele vai correndo, a gente vou e o meu marido, e ele vai no carrinho. Então, para ele é super normal. Ele pegou a pulseirinha e falou assim, a gente vai correr hoje? Aí eu falei, não, hoje a gente não vai correr. Mas assim, ele está acostumado. Então, eles estão crescendo vendo isso. E eu acredito que isso vai fazer com que é uma coisa absolutamente normal. Eles crescendo, indo, correndo para academia. Eu vejo muito adolescente querendo começar a correr hoje. A minha vizinha me falou... Né? Minha vizinha tem uma filha de 17 anos. E ela falou assim... Ai, Júlia, a Ju começou a correr e tal. Só que ela tá com canelite. O que eu faço? Eu falei assim, calma, ela começou do nada. Ela quis começar, se empolgou. Então, assim, eu vejo esse pessoal mais novo também. Acho que por uma mudança de também, cultura, né? Assim, eu acho que não é só a mulher que influencia, tá? Eu acho que é o exemplo e o ambiente. Então, assim, vou dar um crédito para os meninos também. Não, mas os meninos também influenciam, mas eu entendo. Eu acho que essa galerinha mais jovem, ela não tá se inspirando, obviamente, em mim, que sou mais velha. Ela tá se inspirando em algum influenciador mais jovem. Sim. Que cada um tem seu grupinho. Exato. E eu acho que, assim, tem as cruzes de corrida, né? Que viram um ambiente de socialização, que não é só pela corrida. É correr junto, é o pós, é o rolê depois. Ao invés de ir para o barzinho, apenas ir para o barzinho, a gente vai correr, depois a gente vai tomar um café da manhã, ou depois a gente vai para o barzinho, depois de correr. Tomar quantos eventos que eu fui do Adidas. Ou tomar uma cerveja mesmo e tá quantos eventos do Adidas tantos, Runners, né? Que a gente foi, que a gente ia lá, correr, depois chamou balada, uma festa. Então, essa parte social, eu acho que chama muito essa galera mais jovem. E eu digo assim, eu digo muito que a mulher da casa que puxa, porque no consultório chega sempre a mulher. Cara, tá? Sempre vem a mulher ali, olha, vem a mulher e o marido eu falo assim, o que te trouxe aquele? A minha mulher. Ela que me trouxe aqui, ela começou a fazer tratamento, tá emagrecendo, ela falou que eu tenho que fazer também. Aí vem o filho, não, minha mãe que me trouxe, porque ela falou que eu tenho que fazer. Então, quando a mulher decide fazer, ela arrasta todo mundo, sabe? Gente, uma pausa aqui, porque chegou o Cado, pode entrar. Seja bem-vindo. A gente avisou que você ia atrasar um pouquinho. Olá. Oi. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, demos uma pausa aqui porque o Cado teve um imprevisto, acabou chegando um pouquinho depois.
Cado é o fundador da Milk. Então, ele vai contar um pouquinho... A Ju contou pra gente a história a partir do momento que ela entrou. Vamos entender um pouquinho de como que começou tudo isso. Bem-vindo, Cado. Obrigado. Desculpa o atraso. Não, sem problema nenhum. Deu tudo certo. Eu perderia a largada. Perderia a largada de uma prova. Desculpa, Ju. Aquele pesadelo que a gente tem sempre um dia antes da prova, né? Ai, acordei atrasado, cheguei lá, já tinha largada. Sim. O Cado também corre. Também corre. Conta pra gente um pouco dessa sua jornada. A Milk nasceu como uma agência de marketing esportivo? Não. Ou você corria e quis que a agência fosse para esse lado? Ou a agência foi para esse lado e você acabou indo para o esporte também? Como que foi isso? Eu nem sei se eu entendi tudo que você falou agora, mas eu Como começou vou falar. a agência e você já começou nesse mercado de corrida, de esporte? Não. Eu trabalhava originalmente em agências de marketing direto. Tá. Marketing direto é uma disciplina de comunicação que fala muito de banco de dados, de marketing de relacionamento, CRM, comunicação one-to-one, as antigas malas diretas, né? Que a gente recebia malas diretas impressas. Então, eu trabalhava nesse lugar aí. E aí, quando eu montei a Milk, eu montei com uma característica... E o marketing direto, ele tem uma característica... que o sistema de cobrança de remuneração do marketing direto, ele normalmente é através de FII mensal. Então, você recebe um valor mensal para você trabalhar um determinado número de horas por mês para os clientes. Eu atendia majoritariamente a indústria financeira, atendia bancos. Muitos bancos. Foi uma mudança de público. Foi um trauma, né? Foi um trauma. E aí eu falei assim, eu acho que eu não quero mais fazer isso não, eu tô achando isso meio chato. Tá chato. Tá só meio chato. Números, né? Não, e convencer as pessoas a ter cartão de crédito. Tá errado isso aí. Tá errado. Isso aí tá errado. Tá errado isso aí. Enfim, não vamos entrar muito nesse mérito, não. Não, deixa pra lá. E aí, quando eu montei a Milk, eu montei com essa característica de ser uma empresa de comunicação, mas que cobrasse com esse formato de FII mensal e não cobrasse como as agências normalmente cobram, que é através de comissionamento sobre custos de mídia ou custos de terceiros. Então a gente fala assim, não, a gente não vai cobrar comissão, a gente vai cobrar pelo nosso trabalho. Pelo trabalho. Sim. A gente não... E aí você tinha toda uma crise de consciência, porque o termo agência, ele vem de agenciamento de espaços publicitários. E o agenciamento é através do comissionamento da Lei 4.680 de 1940. Não entendo nada disso, eu sou médica. Talvez. Eu sou médica e corredora. Mas é isso. Eu lembro que eu pesquisei pra caramba isso, porque me interessava sobre. Mas enfim. E aí, a gente criou esse conceito, né, que era o conceito de a gente vai ser remunerado pelo nosso trabalho, que a gente inicialmente era quase uma coisa ideológica mesmo, né, de falar assim, não faz sentido a gente ganhar em cima do quanto o nosso cliente tem de dinheiro, a gente tem que ganhar pelo nosso trabalho. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que isso era um baita diferencial criativo, porque a gente não se limitava a fazer uma coisa, só coisas que fossem muito caras para os nossos clientes, para a gente ganhar uma comissão alta. A gente tinha ideias criativas que eram baratas. E isso virou um baita diferencial. E no final, enfim, e aí estou falando de 21 anos atrás. Isso foi em 2004. E aí, atendendo empresas que estavam fazendo projetos de comunicação. Então, propaganda. Na época não chamava digital, na época chamava... web, talvez, não sei. Ações promocionais, a gente fazia tudo que fosse relacionado à comunicação. E o nome Milk veio daí, de comunicação integral. Pelo menos a gente dizia isso, não é exatamente verdade, mas é um assunto longo. E a Milk nasceu Milk. A Milk nasceu Milk. Sempre foi... Sim, nasceu Milk. E a gente dizia que a gente fazia comunicação integral e por isso chama Milk. Entendi. Do integral, de leite integral. Sim, mas era mentira. Mas era isso que a gente contava. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Porque o nome Milk era só porque era legal. Não tinha nenhum motivo. Né? Mas enfim. Senão a gente dá uma volta louca aqui. Em 2005, eu ganhei um treinamento de corrida. A Milk nasceu no começo de 2004. Em 2005, eu ganhei um treinamento de corrida. Das Torradas Balduco. Isso, Juliana. A Ju contou da Balduco. E aí, eu conheci a Ju
nesse lugar, né, na Sorras Balduco, a gente acabou ficando super amigo. E aí a gente tinha um projeto que era um cliente chamado Tylenol, que era um medicamento do laboratório chamado Janssen Cilag, que era de propriedade da Johnson & Johnson. Acho que nem existe mais Janssen Cilag, acho que agora é só Johnson & Johnson, se não me engano. Acho que sim. E a gente montou um programa de relacionamento para médicos ortopedistas que a gente entendia que um ponto de contato entre os médicos ortopedistas era a corrida. Eles gostavam de correr. Nessa época, lá em 2006. 2006. E a gente montou um programa de relacionamento para médicos ortopedistas, que era um clube de corrida, patrocinando as principais provas de corrida da época de um antigo treco chamado Corpore. Era uma organizadora de... Conheço. A minha mãe é professora de educação física. Hoje ela é médica, mas nessa época ela era professora de educação física. Corpore. Então é um nome muito familiar para mim, porque ela ia nesses eventos. Sim, sim. E aí, a gente patrocinava o circuito Corpore. E a gente montou esse clube de corrida para os médicos ortopedistas, porque era um modelo onde a gente colocava os representantes, que eram os propagandistas, na Johnson chamavam os reps, né, os representantes, a gente botava os representantes para conversarem com os médicos. Então, era um momento de relacionamento. E é interessante, porque nessa época, acho que os únicos médicos que praticavam algum exercício eram os ortopedistas. Os ortopedistas. Sim, foi isso que a gente identificou. Nesse período aí, médico ainda era muito sedentário. Hoje a gente já tem muito médico atleta, mas... Então, e aí, o que era super legal? A gente atendia montando esse clube de corrida e eu corria. E algumas pessoas da Milk também corriam. E a gente falava assim, o que seria legal a gente ofertar para a galera que vai participar das provas? Tinha uma prova do circuito, era a prova de abertura do circuito Corpore, tinha a meia maratona da Corpore, tinha os 10K do Quilombo, se não me engano. Tinha, enfim, algumas provas meio conhecidas da época. E a gente patrocinava todas elas. E a gente falava assim, poxa, sabe o que seria muito legal no final de uma prova? Uma massagem seria muito legal. E aí a gente implantou a massagem. Que nos conste... Foram vocês que começaram com a moda da massagem. Sim, fomos nós. Muito bom, muito Porque a gente pensava com essa cabeça. A gente falava assim, o que é legal pra gente? Porque você era um corredor que pensava, o que eu ia querer? O que eu quero? Foi o que a gente falou também, né? A pessoa que tá trabalhando com isso tem que entender, né? A Ju fala que todas as experiências que a gente monta, a gente pensa assim, o que a gente ia se divertir? Eu gostaria. O que eu gostaria de viver, né, no mundo da corrida? E a gente montou, tinha massagem, tinha teste de pisada, que na época se falava muito de teste de pisada, pronato supinado, neutro e tal, e tinha uma avaliação nutricional. Uma mini avaliação nutricional com uma balancinha lá de baropodometria. Bioimpedância. Não era bioimpedância, era outro nome. Mas aqui deve ser a mesma coisa. Baropodometria? Não. Não deve existir mais isso. Faz muito tempo. Eu acho que não. Eu vou te falar que nessa época eu estava no 2004. Não fala assim. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Não, para com isso. Eu ainda não entendia muito bem. E aí a gente fez esse projeto ele durou, acho que 2006, 2007, 2008 e 2009, mais ou menos. E isso foi a primeira ativação que a gente fez em prova de corrida. A gente começou a fazer várias ativações em prova de corrida. Em paralelo, eu comecei a correr, eu corria junto com a Ju, e a gente começou a fazer ativação em prova de corrida, a gente começou a ficar bom nisso, em ativação em prova de corrida. Esse período, 2006 até 2009, aconteceu um grande... Boom. Se falar... O que está acontecendo agora com a corrida aconteceu naquela época igualzinho. Aqui é o segundo boom. Só que não tinha rede social. Não tinha rede social. Exatamente. E a quantidade de corredores era muito menor. Muito. Então, o que acontece? O gráfico que a gente faz na nossa cabeça, ele é meio assim. A corrida, ela sempre cresceu. E, segundo a gente acha, segundo a pesquisa do Ticket Sport, do Dani Crutchman, a corrida nunca vai parar de crescer. A quantidade de praticantes nunca vai parar de crescer. Então, a corrida, ela vem assim. Ela vem. E aí, chegou nesse período de 2006, e ela fez isso aqui. Ela aumentou o crescimento. E aí, depois que passou esse período, ela veio e continuou. Não platou, mas um falso plano. Sabe um falso plano? É isso. E aí, começou. E aí, agora, voltou essa inclinação. Só que a gente estava aqui e agora a gente está aqui em cima. Então, a quantidade de corredores é muito maior. Muito grande. E aí, essa história das ativações em provas de corrida, a gente, quer ver?
Vou tentar lembrar de cabeça, mas era mais ou menos assim. Em 2006, a gente deve ter feito acho que umas 5 ou 6 ativações de prova de corrida. 2007 a gente deve ter feito umas 15. 2008 a gente deve ter feito umas 30, 40. 2009 a gente fez mais de 100. Tá. E aí foi muito louco isso, porque a gente falou assim, é isso. A gente vai viver disso. A gente vai fazer ativação de prova de corrida. É muito mais legal do que falar com os caras do banco. Deu certo, a gente vai ficar rico, né? E super legal, tal. Só que aí rolou uma maluquice. Vou ficar rico correndo, olha só, Vou ficar rico correndo. Cara. Só que rolou uma maluquice que foi o seguinte, e aconteceu ao mesmo tempo isso. Os organizadores de prova, né? Iguana, Unlimited, que não chamava Unlimited, que chamava Latin Sports, a Iguana, que não chamava Iguana, que chamava Esfera, antes chamava... Não peguei já Iguana. BR, mas tinha a Corpo, tinha a Yescom, que já existia. A Yescom, que é... A Norte que não chamava Norte. Mas enfim, na época tinha o Gaioto, tinha um monte de gente aí que fazia a prova. Num determinado momento, eles entenderam que o que a gente fazia, e a gente estava ganhando dinheiro com isso, eles poderiam fazer. E aí, a gente deixou de ser um super parceiro dos caras para virar concorrente dos caras. E eles conseguiam ativar com investimentos menores, porque eles já tinham a estrutura da prova acontecendo. Entendi. Então, eles falavam assim, eu vou fazer uma ativação, eu já tenho a minha equipe de produção, eu consigo fazer uma ativação mais barato do que a Milk. E a gente passou a sofrer essas consequências, assim. Então, e aí, só que o que aconteceu em paralelo, graças a Deus, e é por isso que a gente está aqui conversando. Aqui hoje. E por isso que a Milk está viva hoje, né? O que aconteceu em paralelo foi o seguinte, em 2009 a gente fez essa quantidade insana de ativações, no Brasil inteiro, e em 2009 a Nike nos procurou. O Cris Coelho, um cara que era o gerente de marketing, se não me engano, da área de running da Nike, ele nos procurou e falou assim, Cado, eu tô fazendo uma concorrência de marketing esportivo. Cado, ele nem me conhecia. Ele falou assim, então, vocês são amigos e tal, eu queria conhecer vocês, porque eu escuto Seu falar... Ferreira, o Cris chamava de... O Cris me chama de Seu Ferreira, né? Uma outra história paralela. E ele falou assim, a gente tá fazendo uma concorrência de marketing esportivo, eu queria saber se a Milk quer participar de uma concorrência de marketing esportivo, de agências de marketing esportivo. Eu olhei pra ele e falei assim, então... A gente não é uma agência de marketing esportivo. Eu nem sei o que uma agência de marketing esportivo faz. Aí você pensou assim, não, calma aí que eu sou assim. Calma, daqui a não. pouco eu vou virar agora pra você. Sincerão. Sincerão. Eu falei assim, não, a gente não é isso aí, não. A gente é uma agência de comunicação com essa característica de marketing direto, com modelo de cobrança que é isso aqui, e a gente corre porque a gente gosta. Então, hoje na Milk todo mundo corre, né? E rolou isso. Aí ele virou e falou assim, pô, que legal isso aí. Eu tenho um job aqui, vamos testar um job? Vocês fazem um job pra gente? Esse job se chamava CKO, que eu não sei o que significa essa sigla, eu preciso procurar o que... CKO. Não me lembro. Você lembra o que significava CKO? Não, mas era alguma coisa de pesquisa. Era o nome do projeto? Era o nome do projeto. Era uma coisa de uma pesquisa em profundidade que a gente fez com alguns jovens. Poldo, Paquinha... Adriana... A Adri Flower, né? Adri Flower. Eu acho que o Hector tava O Hector Farto, talvez, sim. Hector ainda corre, o Paquinha ainda corre. Eu não lembro se o Fittipaldi era do CKO ou se ele era Não, o Fittipaldi acho que foi depois. Foi depois. Mas enfim, uma galera que tá aí ainda no rolê. E aí o CKO virou um projeto chamado Nike Pack. Nike Pack era um time de jovens corredores que a Nike patrocinava. E aí o Nike Pack virou um projeto chamado Coisa da Boa, que foi uma campanha da Nike, que a Nike fez uma campanha... 2009, 10, 11. Então... Eu fico tentando puxar aqui se eu ouvir falar de... Não, mas nessa época... enfim, e aí a gente atendeu a Nike de 2009 até 2016. E que foi quando a Jo entrou. Foi quando a Jo... Que ela contou a história, que a gente tava correndo junto. Eu falei pra ela, pô, tô precisando de alguém pra atender a Nike. Aí ela contou a história. E aí, assim, a gente atendia a Nike... Mas a gente ainda atendia umas empresas que não tinham nada a ver com o esporte. Tá. Então foi basicamente a partir da Nike que vocês viraram... Não. Foram mais pro exclusivo. Não, foi antes. A gente começou a sacar que a prática... E aí tinha uma outra viagem, né? A gente falava assim, não é a corrida, é o esporte.
É o esporte, é o praticante de esporte. Mas não é a audiência do esporte. Porque a audiência do esporte, você entra no papo de futebol, automobilismo, um pessoal vôlei, que não pratica. Que não pratica, mas só gosta de assistir. assiste, E a gente falava... diferente. Só que isso era uma baita crise de consciência. Porque a gente não sabia exatamente o que a gente era. Porque não existe nada parecido. Não existe uma empresa que faz a mesma coisa que a gente faz. E aí... A gente foi meio que descobrindo o que a gente tinha que fazer. E a gente falava assim, não, a gente não pode se limitar à corrida. A gente tem que ser do praticante de atividade física. E aí a gente cunhou lá tipo um slogan, uma assinatura que a gente falava assim, Milk, conexão com gente saudável. Que era uma coisa aberta, porque você falava assim, não, é com gente saudável. Pode ser para qualquer esporte. Assim, coisa não da só... área de saúde. Exato, né? Você pode entrar numa coisa de yoga, pode você ser pode um entrar, suplemento, pode ser na alimentação, pode ser uma roupa, pode ser num adesivo antitabagista, pode ser um monte de coisa, tanto que a gente fez muitas coisas assim. E aí, com o passar do tempo, era mais corrida, mais corrida, mais corrida, mais corrida, mais corrida, mais corrida, mais corrida. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, não que a gente não faça uma coisa multiesportes, porque a gente tem clientes que são multiesportes, como o Oakley, por exemplo, como o Top Care também, que também entra numa coisa mais de saúde e tal. Colômbia. Columbia também, que é uma coisa de esportes outdoor também, e entre outros esportes, tem pesca também na Columbia. Mas... O que ficou o nosso core mesmo e a nossa grande força é na corrida. É na corrida. É na corrida. Vocês já fizeram uma corrida do zero, assim? Já teve algum projeto... Uma prova? Uma prova de sair do papel? Que fizeram o do negócio zero, da 100%? Nike lá no Rio? Já fizemos. Alguém trouxe a ideia e falou, eu quero uma corrida. Não, mas ela já existia, né? A gente simplesmente replicou. Tô pensando assim, do papel, a gente pensar... Chegou a uma marca, alguém falou, olha, eu quero uma... Vocês fizeram ativações, mas assim, aberta... Aquela história da Nike no Rio, que teve aquela prova, foram vocês? Victory Tour? Isso. Ou a 600K? Não, de mulheres, né? Não, mais de mulheres. Vocês estavam? A gente estava, mas como eu falei anteriormente, a gente tem um grupo de agências que são parceiras. Entendi. Não foram só vocês que fizeram. Eu nem me lembro quem foi que fez a produção da corrida. Devia estar a Effect junto também. Talvez a Effect. A Effect estava junto com certeza. Sim. A Effect fazendo a produção, aí cuidando da comunidade, a gente. É que a gente pensa que é um negócio muito simples, mas envolve muita coisa, muita gente, eram várias. Legal. Um evento desse. Uma prova. Então, a gente faz muita experiência de corrida do zero. Agora, uma prova. A questão da Olímpicos... Dos projetos do Olímpico. Não chega a ser uma prova, né? Mas Não, você tem a prova, né? Você tem o Bota pra Correr, que é uma prova. É uma prova aberta. Então, o Bota pra Correr, ele é uma prova proprietária da Olímpicos, que ela foi desenhada e ela é construída por um monte de empresas. Um monte de gente. Um monte de empresas. Eu acho que uma prova de corrida acontecer tem que ser muita gente, né? É que você tem um outro modelo, que é o modelo dos organizadores. O organizador de prova, ele desenha... Pega a Iguana, por exemplo. A Iguana vai lá e faz a SP City. Quando ela desenhou a SP City, eu me lembro bem disso, né? Quando a Iguana fala assim... Putz, vai ter uma segunda maratona em São Paulo. Você fala assim, eles enlouqueceram. Não imagina mais uma maratona em São Paulo. Que absurdo. Não tem nenhum motivo para ter mais uma maratona em São Paulo. E aí eles fizeram a prova é incrível, né? Não sei se vocês já participaram, a prova é incrível. E eles montam a prova e eles ganham dinheiro como? Através das inscrições e dos patrocinadores. Exato. Esse negócio a gente nunca fez. Tá. O que a gente já fez foi... existia uma prova que era a meia maratona de Santo André, que a Ju falou, que a gente fez 3 edições? Não me lembro se foi 2 ou 3 edições. A gente fez 2 edições da Maratona de Santo André. E há aquela prova da Rolling Stone, que acontece com música. Já fiz, inclusive. Então, a primeira e a segunda edição foi a gente que fez. Tá. Mas daí a gente também entendeu que esse negócio de organizar a prova, a gente tá muito fora. Não é a nossa praia. Não é nosso rolê. Não é nosso rolê. Então, acho que tentando responder tua pergunta, né? Como é que é o negócio... Assim, todas as grandes ideias e ativações, elas saem do zero, né? Tá. É que normalmente a gente recebe um briefing, né? Tá. Então, o cliente fala assim, eu estou lançando esse produto. Quero que trabalhe em cima disso. Falando nesse sentido, é uma pergunta que eu fiz para a Ju, vamos ver se ele tem... Qual foi o cliente mais marcante ou a ação mais marcante que você teve mais orgulho de vocês terem feito? Nossa. Eu acho...
realmente não sei o que a Ju respondeu. Eu acho assim. Vou tentar responder em duas partes essa pergunta. Eu acho que é assim. A história que a gente viveu com a Nike, como um todo, ela foi muito interessante. A gente aprendeu demais, né? A Nike foi um baita laboratório pra gente. A gente aprendeu muito. Muito importante para a história da Milk. Empresa, né? Muito importante. E a gente viveu coisas muito grandiosas, como o 600K, por exemplo. Né? O 600K foi uma coisa muito impressionante. Né? Eu vi sobre, achei impressionante mesmo. 600K é muito legal, né? Quem viveu o 600K fala até hoje que foi a melhor prova que já participaram na vida. Né? É um negócio o 600K. muito legal. Mas, como história, como um todo, nada se compara a Olímpicos. Nada se compara. O que a gente está vivendo na Olímpicos desde 2018 é muito revolucionário num nível global. Não é só Brasil isso. A marca sair da onde ela saiu e ela chegar onde ela está hoje, com todas as histórias, com todas as construções. E assim, a gente conhece com profundidade, né? Porque a gente estava lá desde o comecinho desse lugar, não do comecinho da Olímpicos, que a Olímpicos está fazendo 50 anos esse ano. Mas a gente estava lá desde o comecinho dessa virada de chave da entrada na corrida. Agora. Então eu acho que, como um todo, a história da Olímpicos é a mais legal de todas. É que assim, mais legal de todos, então os outros não são legais. Não, os outros são incríveis, a gente tem histórias incríveis. A gente entende, é uma coisa que dá bastante orgulho por ter sido Mas foi mais ou menos o que a gente respondeu. A gente se apega, né? A gente se apega aos projetos. Eu acho que tem... todos são legais. Eu acho que tem uma coisa... Veste a camisa daquela marca, né? Sim. E fala assim, como se fosse minha. É que eu acho que tem algumas coisas, né? Que a gente, no final, são projetos meio pontuais. E que a hora que a gente vê o projeto pontual na rua... a gente fica muito orgulhoso e muito impressionado, assim, da gente ter conseguido fazer isso. E aí tem muitos, aí é muito difícil falar um. Né? Tem um projeto que eu sempre... Ultimamente eu tenho citado porque eu lembrei desse projeto. Um projeto, deve ter acontecido em 2009, 2010, mais ou menos, que a gente fez um projeto para Duracell. Uma coisa completamente aleatória, assim. A Duracell procurou a gente, que eles já tinham entrado numa prova de corrida e eles não sabiam o que fazer nessa prova e pediram ajuda pra gente, assim. Mega aleatório. O pessoal corre, todo mundo gosta de correr, falaram que é um bom negócio, eu vou lá, foi mas isso. E aí, o que eu faço? Foi isso. E aí a gente teve uma ideia que foi super divertida, a gente contratou Duracell, o tagline, né, o slogan é Duracell... Energia para 100, não, dura até 8 vezes mais que as pilhas comuns de zinco. 8 vezes mais. Aí a gente contratou 8 atletas de elite. A gente produziu umas pilhas infláveis desse tamanho, um par de pilhas infláveis. A gente fez uma espécie de uma mochilinha com umas alças de silicone para eles correrem com as pilhas nas costas. Numa época que não existia rede social, então a mensuração de resultado era através da mídia espontânea gerada por isso. E a gente colocou esses 8 atletas escondidos. Misturados. Não, escondidos. E aí deu a largada da prova. Eram 5.000 atletas. A hora que o último atleta passou a linha de largada, a gente colocou os 8 em fila e eram atletas profissionais. A gente colocou os 8 em fila e a gente falava assim, vai. E aí chegava pro segundo em 10 segundos depois, vai. 10 segundos depois, vai. 10 segundos depois, vai. E aí o impacto que deu, que foi super divertido, foi durante a corrida... Você estava ali correndo, de repente passava alguém o cara com a pilhinha a 20 por hora, né? Um pace de 3-1 os caras estavam correndo. Senhora. Então, imagina, passa um com a pilha nas costas, daí você olha e fala assim, nossa. Aí dá 10 segundos, passa outro. Me dá uma mochilinha também. E aí, assim, é uma ideia criativa, divertida, legal, tal, mas a mensuração do resultado foi muito impressionante. Porque foi um case que custou, e eu me lembro do número, R$19 mil. Tá. Foi o quanto a gente cobrou da Duracell. A gente cobrava muito mal. Muito mal. A gente aprendeu. A gente não aprendeu, a gente ainda tá aprendendo, porque a gente ainda cobra barato pra caramba. R$19 mil. E a mensuração de mídia espontânea, que existia uma conta de mensuração de mídia espontânea, como é que fazia? Por centimetragem da matéria que saiu. Era um pouquinho mais difícil, eu acho, mensurar o resultado. Mas o cálculo foi de R$2 milhões. Nossa. Imagina. Nessa hora a gente falou saiu assim, nossa, a gente cobrou muito mal.
Caraca, aquela história, né? Tipo, mas tem várias. Tem a história do paraquedas da Mizuno, que também foi um baita case super legal. Tem um lançamento da Mizuno que a gente fez há pouco tempo também, que separava em 3 lugares para trocar de tênis, no meio do caminho. Legal. Era o lançamento de 3 tênis no mesmo dia, da família. Tá. Então, para as pessoas perceberem a diferença entre eles. Interessante. E agora surgiu até uma curiosidade pessoal minha aqui. Da onde, assim, quem que é o criativo? Que transmissão de pensamento. Sério? Essa pergunta quem não é está que aqui. Traz, assim, as eu ideias? acabei de pensar nisso. Quem é a pessoa que pensa nessas coisas? Ou que traz aquela coisa muito louca. Você tem uma pessoa, um funcionário que fala assim, esse cara não pode sair porque ele tem ideias ótimas, é muito criativo. Ou até mesmo onde vocês se inspiram, né? Assim, fora do Brasil, em congressos, provas, vocês, nossa, fiquei sabendo, quero botar isso aqui no Brasil. Como que é essa? A gente faz um link, pede para todo mundo ir assistir a nossa palestra no TS Summit, Perfeito, que é sobre isso. Mentira! Palestra no TS É sobre o processo criativo. Sobre isso, dia 3 Pode fazer, então. Pode fazer. Olha lá a câmera. Que dia que é? Que dia que é a nossa palestra no TS Summit? Gente, eu vou. A nossa é dia 2? Ainda tem. A resposta é isso. 2 de setembro, a palestra no Vamos. TS Summit, nós vamos contar justamente sobre isso. Nossa, Juliana, que orgulho de você. Você foi muito Perspicaz. merchan. Nossa, Assim, foi muito marketing. Muito, né? Nossa. Nossa, porque eu tô aqui, gente, como é que eles Foi, têm eu pensei a tantas mesma coisa. Falei ideias? assim, gente, tem alguém muito Porque não dá criativo pra ali. copiar, né? Ah, esse projetinho a gente joga pro outro, faz mais ou menos igual, tal. Não dá, Não tem tem muito cada projeto um. igual. Da onde vem? Começa. Quem que é? Vamos Quem lá é? assistir. A gente vai contar não tudo pode, sobre. não, Não, spoiler. eu vou- não dá Dá um spoiler. spoiler, dá um spoiler. Não, sem- Então, só assim, bem rápido. Mas é assim, ó, eu acho que tem alguns pontos, né? Você Tá. falou assim, onde a gente vai, onde a gente vê e tal. Então é assim, todo mundo na Milk corre. Tá, Todo legal. Isso a Ju falou também. A gente tem os nossos encontros digitais, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e tal. Então, eu vou contar um caso real, que acabou de acontecer, tá? Maratona de Buenos Aires. Tá. Agora. Setembro. Sim, foi. Não, Não, agora. esse fim de A meia semana. maratona. Domingo. Meia Esse fim de maratona. semana. Esse final de Domingo. semana. Ontem. Sim. Vocês viram, Não, vocês antes, viram ontem. meia maratona, Tá. Vi. né? Patrocinada pela Adidas, certo? Sim. Vocês viram o que a Nike fez? Não. Desculpa. Ai, não, tudo bem. Eu não vi. Então eu vou contar pra Eu vocês. não, acompanhei só uma da Olímpicos. Sem entrar no mérito de tá certo ou tá errado. Tá bom. Isso é uma outra discussão, tá? O que a Nike Porque eles fez? sempre têm, né? A Nike colocou campanhas publicitárias em mídia outdoor na prova inteirinha. Inteirinha. E torcida. Percurso. E colocou torcida com bandeira da Nike no percurso inteiro E o da meia maratona. patrocinador oficial Patrocinador é era Adidas. Adidas. Não vamos entrar no mérito Sim, se isso tá ok. certo ou tá errado, tá? Isso é uma outra discussão. O ponto é, isso aconteceu domingo. Sim. Hoje é segunda. Isso já tá no nosso grupo desde ontem. No grupo de WhatsApp. Todo mundo tá WhatsApp interno ligadíssimo. da Milk. Tudo Tá. que acontece Do no time mercado, Milk. todo mundo tá vendo e compartilhando Tá sabendo. na Milk. Então a gente sabe, Você tem muitos olhos. a gente tem muitos olhos. E por quê? Porque a gente se interessa pelo assunto. Sim. Não é que a gente tá falando assim, preciso informar o time da Milk pra isso. Não é esse o conceito. O conceito é, olha que louco que aconteceu. É um conceito quase de fofoca, sabe? Entendi. Assim, É o grupo Sim, ali da resenha, olha aí. né? Olha Tá que louco interessado, isso. eu falo sobre isso. Isso. E eu Então, assim, a busca pelo que está acontecendo, ela acontece dentro do nosso time. Tem uma outra... Assim, a Ju respira isso 24 horas por dia. Eu respiro isso 24 horas por dia. E todo mundo ali E também. todo mundo respira isso, gosta disso e comenta sobre isso. Tá. Então, fora isso, a gente vai pro The Running Event, que acontece todo ano. Então, a Ju foi um ano, eu fui outro. Foi. Esse ano, capaz de ir nós dois, de repente. um dia Mas ainda vou também. porque a gente quer saber o que está acontecendo. Que as Então, a gente... tendências. E porque a gente gosta. Sim, né? não Legal. é a parte então, assim, legal, a né? busca pelo que está acontecendo acontece assim. As ideias, né? Ah, quem tem a ideia disso, daquilo outro? Então, não existe muito um autor sobre isso. Tá. O negócio. Porque a gente tem um processo, que acho que a Ju pode explicar melhor, que é... a gente faz as nossas reuniões para pensar. Tá. Conta aí, Ju. Brainstorm. Eu acho que São muitas cabeças pensando. São algumas cabeças pensando mesmo. É uma cocriação, Tá. porque um tem um insight, o outro tem outro. Um mas pega tem uma aquilo que eu falei para sementinha, vai lapidando, vai virando uma coisa Isso. maior. E aí tem
a gente falou disso um pouquinho antes, que é a história do conceito, né? O porquê, o que a gente quer trabalhar nesse produto, o que a gente quer trabalhar nesse evento, o que as pessoas vão sair de lá, dessa experiência, desse evento, lembrando, o que vai ficar de residual, o que elas vão entender daquilo, por que esse evento ou essa experiência é para esse produto ou essa marca ou não é para outra. Então, isso tudo vem no nosso briefing de cocriação. E aí, aquilo, a gente sempre faz eventos pensando, nossa, o que eu gostaria de participar? O que seria muito legal? Porque a gente também é essa comunidade. A gente está no meio da corrida. A gente também gosta de estar no evento. Então, o processo criativo, ele vem muito em cima disso tudo junto. E ele é uma cocriação. Então, alguém dá uma ideia, o outro fala outra, outro fala outra. Mas você tem algumas técnicas para isso. E essas técnicas que a gente vai contar no evento e tal, mas assim... Eu gosto muito de correr, mas eu não tenho essas ideias. Mas e aí você tem uma outra brincadeira, né? O brainstorm. Brainstorm é a chuva de cérebro, vir, né? Essa tradução. Tempestade de ideias, de cérebro. E a gente tem um termo que a gente fala assim, então... Porque às vezes alguém dá uma ideia que pode parecer boba, né? E aí, se a gente, nessa hora que a pessoa dá a ideia boba, a gente fala assim, não, para. Bloqueia, dá uma... E aí, se você dá uma travada na pessoa... Bloqueio criativo, a pessoa as pessoas começam a ter medo de dar ideia. Então, o termo que a gente usa é guarda-chuva fechado. Tá. Deixa chover. Guarda-chuva fechado. E aí, a gente começa a surtar. E assim, e são ideias, muitas delas... bizarras, muitas delas. A história do paraquedas da Mizuno, contando especificamente... Provavelmente, quando a pessoa falou a primeira ideia do paraquedas, alguém deve ter falado, nossa senhora... Não, é que a ideia do paraquedas ela foi um pouco diferente. Mas a ideia do paraquedas, ela rolou assim. A gente levou 5 ideias, porque o tênis chamava Sky, ele precisava estar perto do céu. Então, a gente fala assim, vamos fazer um treino de esteira num rooftop não sei aonde. Vamos fazer uma corrida no Pico de Jaraguá. Tudo relacionado à altura, a céu, essas coisas. E a gente foi apresentar, fui eu e a Ju, a gente foi apresentar na Mizuno, né? Na época que a Mizuno era Alpargatas, faz um tempão isso. E aí a gente apresentou, a cliente virou e falou assim, gostei, mas não tá uau, né? Aquele, né? Gostei, mas... Aquele feedback. Não, pode ser melhor. Assim, você fica com raiva. Você fica com raiva porque você fala assim, ela tá certa. Realmente. Não tá uau, ele tá só legal, né? E aí a gente ali, de verdade, eu não me lembro quem que falou assim, pô, o que seria uau mesmo, né? Ele chama Sky, seria legal se ele viesse do céu. E aí a cliente falou assim, como assim? Aí a gente começou a desenvolver a ideia na hora. Com o cliente. Né? A gente falou assim, pô, se a gente podia fazer uma coisa de jogar os tênis de um avião. E dá pra fazer isso? A gente, sei lá se dá. Acho que dá. Vamos ver. Vamos atrás, vamos ver se dá. E aí virou a história. Muito legal, muito interessante. Pesquisar e testar, né? Porque nós fomos lá várias vezes jogar o... vai que no dia faz a primeira vez não dá certo. Prédio, no paraquedinhas, depois... Não teve uma que a gente levou uma esteira pro alto do edifício Itália, que a esteira não entrava no elevador direito? Não teve? Teve isso, teve correr no zoológico. Ixi, aqui é para um outro episódio. E aí, aí partindo pro outro lado, vocês criam uma ideia, mas hoje todo mundo cria conteúdo. Como é que vocês separam aquela pessoa que só posta daquela pessoa que realmente influencia e tem relevância ali para ser o replicador das ideias ali nas redes sociais? O influencer, Como que vocês selecionam isso, avaliam isso, mensuram, não sei como... A gente mensura tudo que a gente faz, tá? Então, se a gente monta um time de criadores de conteúdo para uma ação, a partir do momento que esse time está montado, ele está sendo mensurado. Através de ferramenta, de olhar humano, de uma série de métricas, metodologia que a gente criou. Mas a gente convida as pessoas, né, para cada projeto de acordo com o perfil do projeto e com o perfil das pessoas. Sim. Então... as pessoas têm perfis variados e a gente separa isso tudo por clusters. Só para explicar. Existe uma metodologia, então a gente entende internamente na Milk quem são esses clusters e quem são os clusters necessários para funcionar nesse time, naquela ação específica. Então, a gente olha para a comunidade como um ecossistema completo. Então, a gente tem
os influenciadores, a gente tem os criadores de conteúdo, que são pessoas que têm uma capacidade de criar um conteúdo de uma maneira mais autêntica. A gente tem as assessorias de corrida, que tem o seu papel importante. A gente tem os atletas de elite, a gente tem as crews, a gente tem organizadores, a gente celebridades tem celebridades, a gente tem todo... Isso a gente é uma olha pergunta para um todo. também. Vocês hoje em dia estão... Vocês veem que... O que funciona mais hoje? São criadores de conteúdo, influencers, ou ainda vocês trabalham muito com aquelas celebridades, o global, o cara super famoso, ali famoso na TV, mas às vezes na rede social não tão relevante quanto um influencer que está lá com seus milhões de seguidores. Como que vocês hoje, no mercado de marketing digital esportivo, vocês estão trabalhando mais com que... Primeiro que o alcance para a gente não é tão importante quanto o engajamento. Então, claro, a gente precisa de alcance em muitos casos, mas o engajamento é o que a gente mais olha. Então, dentro daquela base, quem que é o público qualificado que de fato engaja com o que a gente quer falar? Porque não adianta ter 5 milhões de seguidores que não tem a ver com corrida, que não engaja com aquele conteúdo, ou com aquela pessoa. Então, a gente olha muito para engajamento. Celebridade, elas têm seus papéis. Sim. Mas a gente também entende que os micro-influenciadores, os nanos, eles muitas vezes engajam mais do que os macros. Tá. E tá tudo certo, e a gente faz um equilíbrio porque precisa Cada um dos tem dois. o seu papel. Cada um tem o seu papel e todos são importantes. Mas eu acho que às vezes a gente quer uma fórmula mágica, né? A gente quer uma coisa falando assim, eu vou chamar uma celebridade, 3 criadores de conteúdo. Macro, 3 disso, daquilo, daquilo outro. Uma assessoria resolveu. E eu acho que o grande diferencial e o grande problema que a gente vive é que cada estratégia, ela é pensada de um jeito. Então, não existe uma lógica de você... Não existe a lógica existe, né? Mas não existe uma fórmula mágica. Tipo, sempre chamo só os influenciadores. Não abandonei os isso globais. Depende, não, dependendo do... Mas depende de muita coisa. Depende de qual produto, depende do que ele vai impactar, depende do dinheiro que o cliente tem, depende... E assim, eu adoraria que fosse fácil. Ou não, né? Porque se fosse fácil, existiriam outras empresas parecidas com a gente. Não existem. Mas assim... Todo o trabalho que a gente vai fazer, ele dá um trabalho do cão. Sim. Porque quando você fala, por exemplo, do processo criativo, que você fala assim, isso aqui eu vou pegar essa ideia que aconteceu e vou mexer um pouquinho. A gente passou a vida falando assim, e tinha uma época, né, que a gente era meio maluco da gente pensar numa estratégia para uma marca sem a marca saber, sem a marca ser nossa cliente. Você chegar e apresentar uma ideia para você, você não quer me contratar? A gente já fez isso um monte de vezes. E funciona? Médio. Mais ou menos. Mais ou menos, porque... Alguém já roubou a sua ideia quando você apresentou? Putz, roubar ideia é um assunto também muito longo, assim. Mas já aconteceu da gente apresentar um projeto para uma marca grandona. Cara, declinar. Grandona. E a pessoa... A pessoa... De repente, essa marca grandona apresentou uma campanha gigante. Mas você vai falar assim, ele pegou a ideia da amigo? Fala, não, talvez tenha pegou um pedaço da ideia, juntou com o outro e tal. Mas assim, esse eu não posso falar quem é. Mas enfim, quando a gente desenha uma estratégia para uma marca, ela é muito sob medida para a marca. E isso era um baita sofrimento quando a gente apresentava, quando a gente fazia essas maluquices. Teve uma historinha, um casezinho. Não sei se vocês lembram que antigamente existia uma marca de celular chamada Sony Ericsson. Lembro. Legal. Sony Ericsson tinha uma linha chamada Walkman. Antes do iPhone existir. Porque o iPhone existiu, acabou com todo mundo. Sim, mas antes, isso foi em 2006 ou 2007. Acho que o iPhone é de 2007 ou 2008, se não me engano. 8, né? Mas no Brasil ninguém tinha, né? Assim, muito o iPhone. Era só quem comprava. Mas foi logo depois. Faltou, e a gente desenhou uma estratégia para a Sony Ericsson. E aí tinha o nosso modelo de negócio, que não era por comissão. Só que a gente desenhou uma estratégia que o custo da estratégia, ele era meio baixo, só que o nosso valor era alto, percentualmente de acordo com o custo. Entendi. Então a Sony Ericsson virou e falou assim, mas a porcentagem está muito alta. A gente falou assim, mas a gente nem olhou isso aí. O nosso preço é esse e o custo da estratégia é esse aqui. E aí eles viraram pra gente e falaram assim, não, mas eu não consigo justificar esse investimento. E
estamos falando aí de 30 mil reais, tá? Não estou falando de 200, 30, 40 mil reais. E aí eles falam, não consigo justificar. Só que era um projeto muito sob medida para a Sony Ericsson, para a linha Walkman, muito sob medida. Eles falaram, não vamos fazer. E eu me lembro de sair dessa reunião falando assim, ferrou. A gente não tem o que fazer com isso aqui. Não dá pra eu apagar a marca Sony Ericsson e escrever Nokia. Que eu já gastei tanto tempo, foi tanto tempo, o projeto tão legal, tava tão bonitinho, né? E aí a gente perdeu o projeto. E eu lembro dessa história porque 6 meses depois, a Sony Ericsson procurou a gente. Vamos voltar naquela história. Vamos voltar naquela história e vamos fazer. E aí a gente desenhou o projeto foi um sucesso, deu um baita resultado, foi super legal. Poxa, legal. Ó, calma que eu tenho muitas perguntas, mas não vai dar pra fazer todas, mas deixa eu selecionar uma aqui, aí depois a gente corta essa parte de eu escolher na pergunta, gente, pelo amor de Deus. Então, olha lá. O que foi? Deu tempo? Tá, a gente vai. Tá, são 2 perguntas aqui. Lá vem. O que vocês enxergam como tendência para os próximos anos no marketing esportivo? Nossa. Posso fazer uma provocação? Não joguei, só olhei para você para saber se você estava inspirada para responder. Eu vou deixar uma provocação. Como que a IA, inteligência artificial hoje, está atuando no marketing esportivo? Ajudei ou compliquei? Gente, no marketing esportivo... Acho que todo marketing eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda em geral. Eu sou muito a favor, ela sabendo usar... Aliás, ela está influenciando o futuro de absolutamente tudo. Todas as segmentos, né? Que precisa entender, estudar, e ela faz parte de todo mundo, né? Não é só do marketing, mas no esporte em geral... Eu tenho visto muita coisa legal, assim, até quando você olha em dados do Strava, dados de aplicativo, ele começa a fazer várias projeções muito legais. Então, eu acho que para a corrida... Essa atualização do Strava com a IA, eu achei muito legal. Porque é muito legal ele analisar ali mais profundo. Eu queria muito que a IA me ajudasse nesse racional de como é que a gente monta os times de influência, mas eu acho que ainda é um caminho. Não sei se tem que treinar a IA para fazer isso, mas assim, ainda é muito um olhar humano, até a gente para procurar pessoas. A gente não consegue procurar ainda em ferramentas, é muito um olhar humano. Você faz muito talvez entrar ali no pesquisa, Instagram, né? ficar mexendo. Mas eu acho que tem caminhos né? aí para de repente, futuramente, né, a AI começar a ajudar a gente nesses caminhos, não sei. E sobre tendências de marketing esportivo, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de responder isso, porque o entendimento de marketing esportivo, ele passa por aquele lado do esporte como entretenimento, que é um lugar que a gente não entra, né? Então, o marketing esportivo, pra gente, ele é um pouco mais abrangente do que a Milk é especialista, né? Do que a gente faz. Eu acho que uma tendência... nem sei se é uma tendência, mas é o que a gente está vendo que está acontecendo no mundo da corrida. Primeiro, é um crescimento estúpido que vai continuar acontecendo nos próximos anos. Ele vai continuar acontecendo. A quantidade de oferta para a corrida, a quantidade de marcas surgindo, né? Uma quantidade insana de marcas de todos os segmentos, né? O que eu tenho visto é um aumento absurdo de marcas de roupas para mulheres correrem, né? Então, assim, tem 52 mil marcas de shorts com multibolsos, com um monte de coisa. Vestuário, né? Tá crescendo. Crescendo muito. E né? a gente tá olhando muito focado na corrida, né? Se for usar a inteligência artificial para marketing esportivo e em outras categorias, deve ter um zilhão de possibilidades. Quando você vai para futebol, para outras coisas surf, que já deve, inclusive, estar acontecendo. É que a gente tá mais focado na corrida. Eu acho que, assim, vai continuar tendo um surgimento de muitas marcas. Eu acho que a qualidade dos serviços e dos produtos, ela tende a melhorar muito, muito. Principalmente de provas, né? Então, a gente tem aí provas que todo mundo sabe que são melhores e todo mundo sabe que são piores. E aí, com o surgimento de novos organizadores ou dos organizadores começarem a se mexer para eles entregarem uma qualidade de serviço melhor. Então, eu não sei se isso é exatamente uma tendência, mas o que eu acho que vai acontecer, o que a gente está vendo que está acontecendo é isso. Eu acho que
tem uma tendência para nichos, né? O que você falou. Tem uma marca de roupa específica para mulher, que vai atender você. Vai ter uma marca de roupa ou de acessórios específica para o homem. Tá. Então, eu acho que essa história de nichos, ter sempre alguma coisa muito personalizada, é uma tendência. É uma tendência. E para finalizar essa questão, vocês acham que os grupos de corrida, como começou lá a Nike, o Adidas Running, esse pessoal, isso que deu um boom e depois de sumir um pouquinho, agora acho que está voltando, eles se mantêm ou você acha que também vai ficar meio assim, não vai muito para frente? Os grupos, os crews de corrida. Os grupos de marca ou as crews? As crews que o pessoal anda fazendo. Tem tudo para crescer. Para crescer, né? Porque cada vez mais. Tem tudo que funciona muito bem para o corredor, que é a parte da corrida e a parte social, ali, que é muito legal. Então, cria comunidade, tem tudo para continuar vida longa. Crescendo, né? Bom, e a última mensagem que vocês deixariam para o nosso público corredor? O que vocês deixariam como uma mensagem de inspiração para quem está começando, para quem quer correr, ou para quem quer começar nesse mundo da corrida? Corram. Não, eu acho que corram é uma boa mensagem. Comecem. Então, eu acho que quem não começou precisa entender se faz sentido. Mas eu acho que corrida... Já sei uma mensagem. Corrida não é linear. Sim, corrida tem momentos de altos e baixos. Tem momentos que você está muito feliz com a corrida e tem momentos que você está um pouquinho cansado dela. Então, continue, porque vai ser sempre um ciclo que oscila e não é linear. Mas sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Eu acho que, tanto na corrida quanto na vida, eu acho que a gente não tem que levar as coisas tão a sério. E eu acho que nessa fase desses altos e baixos, se você não se cobrar demais e você continuar... nossa, eu ia fazer um merchan da loja. Keep running. Né? Se você continuar correndo, eu acho que vai voltar, vai ficar legal, mas se cobra menos. Eu concordo se diverte mais. Sim. Não se leva tão a sério, não leva a corrida tão a sério. Acho que vai ter momentos que você vai levar mais a sério, tem momentos que você tem que relaxar. Eu acho muito inteligente, é uma coisa que eu falo muito. Inclusive, acho que tem até um pouco a ver com a última coisa que eu postei. Aí eu falei exatamente sobre isso. Falei assim, gente, tem período que você está lá muito focada na performance, tem período que você deixa, faz o que dá. E é isso que a corrida é boa por isso, porque ela te permite viver momentos diferentes, né? Sim. É isso. Bom, gente, muito obrigada. A conversa podia durar muito tempo, mas a gente tem ali nosso quadro de mais ou menos 1 hora ali. Então, eu convido vocês para voltarem para a gente continuar. Queremos falar sobre os assuntos mais voltados do grupo da mulherada de 50 a mais, que a gente estava começando a falar aqui. Vamos marcar uma conversa disso. Ela não é 50 a mais, a Juliana. Não é. Ela até menos, mas a gente... 49. Mas a gente... Não, mas depois que ela passar 50, também não vai ser 50 a mais. A Juliana é muito diferente. Não, mas é que é uma conversa sobre mulheres mais velhas. Exatamente. Novos momentos da mulher. Mulheres novas experiências que tá em alta, tá todo mundo falando, graças a Deus, sobre a nova fase da mulher mais Vamos velha. marcar essa conversa. Vamos. Tem tudo a ver com esporte também, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo no seu grupo de corrida. E se você trabalha com marketing, também divulga lá no seu grupo de trabalho. E se inscrevam no canal. Se você estiver no Spotify, curte esse vídeo, esse podcast. Compartilha, ainda tô nova no Spotify, gente. E até a semana que vem. Um beijo. Tchau.